pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra convida-nos a sermos fiéis a Deus, porque no tempo certo Ele virá ao nosso auxílio. E celebramos esta missa colocando no altar do Senhor as intenções de Maria do Rosário Rodrigues e família, Maria da Encarnação da Silva e família, Maria Lourdes Vieira e família, Maria José Ponte e família, Maria dos Anjos e família. E rezamos também pelas intenções de todos vós que nos acompanhais a partir das plataformas da Rádio Veritas. E queremos rezar também pelos nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai e pelas almas do purgatório. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirás o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei-o por socorro, sem que ouças o meu apelo? Até quando clamarei contra a violência, sem que envieis a salvação? Porque me deixais vir a iniquidade e sois espectador da injustiça. Diante de mim só tenho opressão e violência. Levantam-se contendas e reina a discórdia. Então o Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão. Escreva em placas com toda a nitidez, de modo que possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela tende para o seu termo e não enganará. Se tardar em cumprir-se, deves aguardá-la, pois há de realizar-se infalivelmente o seu tempo. Vede como enche de orgulho a alma daquele que não é recto, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações.
Vinde e exultemos de alegria, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra. Adoremos o Senhor que nos criou. O Senhor é o nosso Deus. Nós, o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Ouvi a sua voz, não fecheis o coração, como outrora o fizeste no deserto, onde vossos pais me puseram à prova, depois de terem visto o poder das minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Leitura da segunda Epístola de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo-te que dês nova força ao dom de Deus que em ti se encontra pela imposição das minhas mãos. Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhas do testemunho que dás de Nosso Senhor, nem de mim, ser prisioneiro. Sofre antes comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Toma como exemplo as sãs palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te, dai e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem depressa sentar-se à mesa? Não lhe dirá antes:
Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Terá de agradar ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, quem de nós nunca teve os mesmos sentimentos que o profeta Abacuque, como nós ouvimos na primeira leitura? Ele que questiona por que há tanta injustiça, violência, opressão, fome, doenças e guerras. E isto tudo acontece a seus olhos. E Deus nada faz para mudar a situação. Ele questiona por que Deus permite que ele veja as injustiças. Nós também hoje, se ligarmos à televisão para ver as notícias, vemos uma situação semelhante. Quantas crianças morrem na Palestina, vítimas de uma guerra que não entendem nem sabem. Quantas mulheres ficam viúvas e ficam na miséria, se é que não morrem, porque os seus maridos foram à guerra. Uma guerra que nem elas compreendem. Isto tudo também faz-nos questionar: onde está Deus? Por que Deus permite que isto aconteça? Deus não permanece cego e nem surdo. Ele vê tudo e ouve o clamor do pobre. Ele dá resposta ao questionamento do profeta Abacuque, que também é o nosso questionamento hoje. Por que, Senhor, tantas guerras? Por que tanta injustiça? Por que pessoas morrem à fome? O Senhor responde dizendo que não tardará a mudar essa situação. Ele vai reverter a situação no tempo certo. E essa resposta de Deus chama-nos a ter fé e a permanecermos fiéis e acreditar nele, porque esse dia vai chegar. Ele garante a sua intervenção na história para mudar a situação de todos estes que choram e todos estes que sofrem. É preciso sermos fiéis e perseverantes. Deus intervirá sem tardar. É preciso ter fé. É preciso ter uma forte confiança e fidelidade a Deus. Tudo isto que nos assusta quando nós ligarmos a televisão para ver as notícias não pode nos desencorajar e nem deve
eliminar a fé que nós temos. Pelo contrário, o Senhor chama-nos à fidelidade. Diz-nos a profecia de Abacuque, no fim da leitura de hoje: o justo viverá pela sua fidelidade. Em meio de tanto sofrimento que vemos, devemos permanecer fiéis a Deus. Só a fé pode confrontar as injustiças sociais. Se não tivermos fé, não temos como vencer as injustiças e nem temos como enfrentar todos os sofrimentos que se colocam diante de nós. No Evangelho, os apóstolos pedem a Jesus que aumente a sua fé. Quem sabe, devia ser esta também a nossa oração, quando estamos diante das dificuldades, quando vemos-nos quase a desistir, pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Senhor, aumente a nossa fé. Esta é a oração de todos aqueles que querem permanecer fiéis ao Senhor, mesmo em tempos de dificuldades. Jesus mostra que a pouca fé que se possa ter é mais do que suficiente para operar milagres. A pouca fé que nós possamos ter é suficiente para podermos enfrentar as dificuldades que se colocam à nossa frente. Como exemplo que o Senhor dá, se tivesses a fé como o grão de mostarda, dirias a esta amoreira: mexe-te daqui e planta-te ao mar. A nossa pouca fé pode também operar milagres se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Esta hipérbole usada por Jesus mostra claramente que arriscar-se na fé é revestir-se do poder de Deus. A fé é o poder de Deus que opera em nós. Por isso pode realizar milagres, como transplantar uma árvore e plantá-la no mar. São as pessoas com fé que manifestam o poder de Deus no mundo. Não é por acaso que muitas das igrejas que vão surgindo dia após dia usam o nome de Deus para operar milagres. É esta fé que todos nós somos chamados a ter, uma fé firme, que nos revista do poder de Deus para podermos transformar a sociedade em que nos encontramos. A fé deve ser acompanhada de uma atitude a tomar diante de Deus. Não basta ter fé, é preciso uma atitude diante de Deus. E a atitude que devemos ter é de não nos servirmos de Deus como se fosse o nosso devedor. Não devemos servir a Deus na esperança de ter recompensa. A Deus não deve a ninguém. Já ouvimos pessoas a dizer: faço o bem, faço as minhas orações, pratico a caridade. Mas por que Deus não me responde? Deus não está em dívida com ninguém. As nossas orações e as nossas ações devem ser expressão da nossa fé, não como uma moeda para podermos comprar a Deus. É por essa razão que muitos dos nossos irmãos acabam desistindo da sua própria fé, não permanecem firmes diante das dificuldades,
porque dizem que fazem tudo, mas Deus nunca os responde. Deus nunca está em dívida com ninguém. E a igreja não é um supermercado onde vamos comprar o que necessitamos. E muitas vezes usamos a igreja como um lugar de obter bênçãos da parte de Deus e, em troca, nós damos as nossas orações, as nossas penitências. Não é assim como funciona. A nossa fé deve nos levar a olhar para Deus como quem está diante de nós, não para resolver os nossos problemas, mas como o Senhor da história. Por isso, caríssimo irmão e caríssima irmã, reanime o dom de Deus que recebeste. E recebeste sem pagar nada, é por isso que é dom. Foi Deus que te deu antes de pensares em retribuir. Nada do que nós fazemos é retribuição dos bens que recebemos de Deus, e nada do que nós fazemos é crédito que Deus deverá nos pagar no futuro. Vivemos num mundo onde milhares de pessoas sofrem. Que ajuda levas a essas pessoas? Qual é o seu contributo para aliviar o sofrimento desses nossos irmãos? Ou esperas fazer alguma coisa para que Deus possa pagar-te? A nossa oração deve ser o pedido dos apóstolos: Senhor, aumentai a nossa fé, para que possamos ver o sofrimento dos nossos irmãos. Ensina-nos a usar o dom que de vós recebemos para servir os nossos irmãos que estão em necessidade. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, diante dos sofrimentos do mundo, somos chamados a ter fé, e uma fé firme, e permanecermos fiéis. E nessa nossa fidelidade, somos chamados a servir os nossos irmãos, porque somente aqueles que têm fé podem operar milagres, podem transformar a sociedade. E ao fazermos isso, não devemos esperar nada em troca da parte de Deus, porque Ele não nos deve nada. Ao fim da nossa atividade, diante dos nossos irmãos, vamos dizer ao Senhor: fizemos o que devíamos fazer, porque somos servos inúteis, não servos que esperam receber a sua recompensa. Então, que o Senhor aumente a nossa fé e nos torne cada vez mais fiéis à nossa vocação. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, o ardor da fé que o Senhor nos deu, que é capaz de fazer milagres, vamos pedir-lhe pela Igreja e pelo mundo, dizendo humildemente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa de Deus, para que anuncie a fé que leva à salvação e revela aos homens o mistério do reino, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que receberam o Espírito Santo, o dom de Deus que foi dado aos apóstolos, para que tenham um bom testemunho de Jesus, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos justos que clamam ao Senhor, contra toda violência e opressão, para que a sua voz seja escutada, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, que não são respeitados na sua dignidade, para que encontre quem defenda os seus direitos. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que em cada professor tenha um mestre e nos pais os seus maiores amigos. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos membros da nossa Assembleia de Oração, para que sirvam a Deus com alegria, em casa, no trabalho e em toda parte. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo como servidor ao meio dos homens, dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé, para sermos fiéis ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer e, por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E, quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho
E dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo, o cardeal Breslin, e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o
de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração. Procure a oração, procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração, procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que, ao comungarmos o corpo e sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciamos o mês de outubro, que é o mês do Rosário. Somos convidados todos nós a rezar o terço, seja em família ou em comunidade. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo,